Boa noite a todos. Que possamos ter uma tardezinha, uma noite de muita paz, muita alegria nos nossos corações por estarmos aqui. De minha parte, gratidão por mais essa oportunidade de testemunhar a minha fé, né? Estar aqui junto à equipe espiritual e junto a vocês, trazendo toda a minha alegria de viver, a coragem e a fé. Neste momento, meus irmãos, eu gostaria de fazer uma proposta para vocês, para a gente poder aproveitar esse espaço que antecede ao passe. Vamos nos desligar do telefone. Este é um momentinho nosso para a gente poder aproveitar as bênçãos que estão sendo derramadas aqui, né? Vamos respirar profundamente, mentalizando o que nos trouxe aqui. Ar e água são os combustíveis que o nosso espírito precisa. Então, em todo momento que a gente se sentir angustiado, vamos parar um pouquinho e respirar. Respira profundamente, expira, pedindo a proteção e o amparo. Assim como neste momento, nós pedimos a proteção e o amparo para nossa irmã Cibele, que vai nos trazer o assunto para a reflexão dessa noite, que as palavras da Cibele possam alcançar o nosso coração com a intenção que ela as preparou. É uma intenção com certeza de esclarecimento, de amor e de paz. E neste momento, com a permissão e a presença da espiritualidade da nossa casa, do nosso patrono espiritual, Fabiano de Cristo, abrimos esta noite, tardezinha de trabalho. Que Deus e Jesus estejam junto a cada um de nós. Que assim seja. Ali, minha filha. Uma boa noite a todos, ou uma boa tardezinha, que nem disse a Rô. Agora temos que acostumar, né? Mais calor a partir de agora, dias maiores. O assunto que caiu para nós hoje, meus irmãos, é uma pequena parábola, que ela não é tão lembrada, mas é um assunto interessante porque fala bastante da nossa mudança interior, que é sobre a figueira estéril. Jesus não perdia nenhuma oportunidade de trazer para nós alguma lição, por pequena que fosse, ou por pequenos momentos que ele tivesse, ele aproveitava. Então, vamos nós também aproveitar. Então, Jesus narrou a seguinte parábola. Está em Lucas capítulo 13, caso alguém queira novamente ler. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. E certo dia foi procurar figos nela e não achou. Então disse ao seu viticultor: faz 3 anos que eu venho procurar frutos nessa figueira e não encontro. Pode cortá-la, pois está aí ocupando inutilmente a terra. E o viticultor respondeu: Senhor, deixa aí mais este ano, até que eu escave ao redor e coloque adubo. Se vier a dar frutos, muito bem. Se não, mandarei cortá-la. Nas culturas mais antigas, tinha-se por hábito plantar junto aos vinhedos, junto às vinhas, pés de figueira, né? A figueira é essa que a gente conhece, que dá figos.
porque eles acreditavam que simbolizava e trazia também abundância, fertilidade, paz, segurança. Nós sempre, cada cultura tem as suas crenças, né? Então era como se fosse um amuleto, digamos, dentro dos vinhedos. Por isso, Jesus citou esse exemplo, porque era bem comum de encontrar na época. Se nós fizermos uma analogia, trazendo para nós, para a nossa vida, meus irmãos, o que será que a gente pode trazer de ensinamento? A figueira, quem seria, se nós pudéssemos observar, porque Jesus não falou em vão. A figueira somos nós, né? O dono da terra, o nosso Criador, e o viticultor, ou aquele que cuidava das vinhas, que intercedeu pela figueira porque não queria dar mais uma chance para ela. Podemos dizer que é Jesus. Jesus sempre intercede por nós, né? Mas observando por um outro ângulo, nós também podemos ser os viticultores. Quando nós intercedemos, não só por nós, quando nós nos ajoelhamos, quando nós estamos aqui sentados, orando, pedindo a Deus, por nossos semelhantes, nós também podemos ter esse papel de viticultores. E o adubo que o rapaz da história gostaria de colocar no pé de figueira, o que seria o nosso adubo? Que a gente recebe em abundância, embora nem sempre a gente perceba. São os ensinamentos de Jesus. Ele sempre tem uma palavra de consolo, sempre tem uma palavra de ânimo, e é o nosso adubo diário. Então vamos nos colocando como figueiras. Se nós observarmos no livro dos Espíritos, nós não podemos escapar à lei do progresso. E mais cedo ou mais tarde nós teremos que avaliar se nós evoluímos ou estacionamos. Regredir não podemos, né, gente? Através das nossas reencarnações, das oportunidades que nos são dadas, a gente ou evolui e podemos até dar uma paradinha no caminho, né? Muitas vezes por teimosia, muitas vezes porque acontecem coisas que não conseguimos vencer e tá tudo certo. Porque o Senhor da Terra, Deus, nos ama e quer que a gente progrida. Na questão 897A do Livro dos Espíritos, nos traz um questionamento. Se todos têm o desejo muito natural de progredir para escapar à penosa condição desta vida, e os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo, será errado então pensarmos que praticando o bem poderemos esperar algo melhor do que nós temos aqui na Terra? Geralmente nós, na condição humana, a gente pratica o bem, sempre buscando nos melhorar, mas a gente quer que o nosso Criador e que Jesus prestem também atenção. O bem que a gente pratica, a gente pelo menos espera não receber o mal em troca. Todos nós, é condição humana, a gente sempre faz alguma coisa, aguardando outra coisa. E novamente, está tudo certo. Cada um no seu degrau evolutivo. Não está errado, respondem os espíritos. Mas quem faz o bem só pelo prazer de agradar a Deus e ao seu próximo que sofre, já está num certo grau de progresso que permite alcançar mais depressa a felicidade do que aquele irmão que faz o bem por cálculo e não por ardor natural do seu coração. Então quer dizer que o bem, que a gente sempre diz, fazer a caridade, praticar o bem ao nosso próximo, é o melhor e mais certo caminho
para a gente alcançar essa felicidade. E não quer dizer vivermos rindo à toa, mas a felicidade seria o quê? A paz no nosso coração. A tranquilidade de estarmos seguindo o caminho certo. E para complicar um pouquinho, quando que nós podemos ser como a figueira da história, uma figueira estéril? O que nos levaria, gente, a nos tornarmos uma figueira estéril? O nosso tempo é precioso e Jesus sempre nos alerta nos seus ensinamentos. Aproveita o tempo. O que é esse tempo? Essa vida. Nós estarmos aqui hoje é um tempo que não volta, é um tempo precioso. Estamos aqui ouvindo a exposição, meditando sobre alguma palavra que nos caia no coração, e é para isso que Deus nos enviou Jesus como nosso mestre, para nós seguirmos os ensinamentos. Então, cada vez que a gente faz o certo, nas boas obras, a gente está sendo uma boa figueira. Mas quando nós não praticamos o bem, usamos a fé de acordo só com a nossa necessidade, porque alguns de nós ainda querem barganhar com Deus. Eu fico lembrando, e tá tudo certo, como eu sempre digo, das promessas, principalmente quando a gente criança ou mais jovem. Eu prometo tal coisa, Pai do céu ou Pai celestial, se tu me der em troca tal coisa. É uma barganha, mas tá tudo bem, porque o Pai conhece os seus filhos, né? O Pai sabe que a gente é imperfeito e que a gente está na caminhada. Então a nossa fé, ela deve ser de acordo com a necessidade, mas vamos também ter fé quando Deus nem está esperando, quando Deus está ali só nos observando. Quando nós temos também a missão de evangelizar e deixamos passar essa missão, que seria um exemplo assim, a grosso modo, aquelas pessoas que vêm com uma missão mesmo, algo maior no seu coração, para evangelizar, uma vocação, achei a palavra, uma vocação de espalhar os ensinamentos de Deus, de levar a boa nova, e se perdem pelo caminho, porque se deixam levar pela vaidade, pela fascinação, e esquecem que Deus conta com aquelas pessoas como instrumentos de amor, instrumentos da palavra, e muitos se perdem. Nós temos vários exemplos nos noticiários e de todas as crenças, todas as denominações religiosas, espíritas, católicos, evangélicos, mas as pessoas às vezes se perdem. Então, nesse momento, se tornam figueiras estéreis. Quando nós também procuramos falsas doutrinas. O que seriam falsas doutrinas? Os falsos profetas. Quando procuramos coisas mundanas, que só vão satisfazer aquela curiosidade momentânea, e aí eu não sei se estaria tudo certo, mas vai da consciência de cada um. Se nós temos Jesus como nosso guia, mestre e amigo, e não é nada além do que tudo ter Jesus. Pensemos quando a gente, às vezes, busca certos refúgios estranhos, que são as falsas profecias. Vamos observar nessa época de tanta tecnologia, o que a gente anda lendo, o que a gente anda ouvindo, o que a gente anda assistindo. Muitas vezes os falsos profetas se manifestam ali, sutilmente. Porque assim como o bem é sutil, é calmo, o mal também age às vezes com uma certa sutileza. Precisamos prestar atenção e manter o nosso adubo em alta. Também quando corrompemos nossos irmãos. Muitas vezes nos deixamos levar por essas ilusões e acabamos levando junto outras pessoas, às vezes familiares, pessoas que muitas vezes se encontram com desesperança
ou até desesperadas também, por vários motivos. Vamos observar o que a gente faz. Quando nos trocamos pelo material, nesse mundo que todo mundo quer comprar, adquirir, muitas vezes as pessoas esquecem o que tem valor e lembram só do que tem preço. Só que isso a gente não vai levar junto. Estamos sendo sempre observados, gente. Quando nós podamos a felicidade alheia, quando humilhamos o nosso irmão de caminhada, seja por vaidade, seja por nos julgarmos melhores, maiores, ninguém é. A gente às vezes tem uma ilusão momentânea, títulos, bens, mas é uma ilusão, por isso já diz a palavra. E aquilo vai às vezes entrando na mente da pessoa e ela vai passando por cima de tudo e de todos e vai podando a felicidade dos demais. Muitas vezes pessoas que são alegres, que têm um grande futuro pela frente, perdem porque nós fazemos isso com elas. A inveja também nos torna figueiras muito estéreis, muito estéreis. A inveja, o coração frio. E aí eu volto novamente. Aquilo que a gente assiste, que a gente vê diariamente. Mais um caso. É ou não é assim que a gente às vezes acaba pensando? Tá, desliga essa TV, não quero saber dessa notícia porque é mais um caso. E a gente vai se tornando frio. Mas o que é isso? Vai esquecendo de olhar para o nosso irmão. E às vezes nem para a família não se olha. Nem para aquele irmão que nasceu ao nosso lado. Como nosso filho, como nosso companheiro, nossa parceria de vida. A gente vai se tornando frio. Já vem aquele com as bobagens dele. Não, gente. Isso também é não prestar atenção. Outra coisa, julgar tudo e todos. A gente volta nessa tecla, vira e mexe a gente fala sobre isso, porque já é da natureza humana julgar, julgar e julgar. Então vamos tentar julgar um pouquinho menos. E colocar a nossa vontade acima do bem comum. Daí entra uma coisa tão interessante que eu penso sempre. Aquela pessoa que acha que só o que ela imagina ou que ela pensa tem que se sobrepor a tudo e a todos, não interessa o que aconteça à sua volta. Gente, o mundo não começou quando nós chegamos aqui. Grande pretensão nossa, né? O mundo já existia e nós já passamos por aqui várias e várias vezes. À luz da doutrina, eu falo sempre. Então, vamos ter mais calma. Ouvir, quem sabe, um pouco mais, observar aqueles que vieram antes de nós, ver a sabedoria que foi deixada pelo caminho e que não podemos desvalorizar. Porque aí a nossa figueira vai estar sempre adubadinha, verde, e não aquela figueira que, embora pareça linda, maravilhosa, não vai dar nenhum fruto nunca. Que são aqueles que vêm com uma missão, que vêm às vezes com uma vocação muito forte e colocam fora, não querem saber. Não querem ajudar ninguém, não querem progredir, também não querem que o progresso aconteça. E se tu olhar de longe, são pessoas que têm tudo para fazer diferença. Não ter compaixão com o problema do outro, também é uma coisa muito séria, muito triste. Porque Deus e Jesus, eles esperam de nós, ao menos que a gente tente dar bons frutos. Porque com esse adubo, com todo esse conhecimento que nos é passado, seja um pouquinho aqui na casa espírita, seja um pouquinho na conversa em casa, com os familiares, a gente sempre tem o que aprender, gente. Nós temos que compartilhar aquilo que a gente sente de bom e também receber aquilo que a gente sente, aquilo que o outro nos passa de bom. E aceitar. Ninguém é dono da verdade a não ser Deus, que Deus é a verdade. E sermos coerentes também. Quando nós não somos coerentes,
com aquilo que a gente fala. A gente diz uma coisa, mas faz exatamente o contrário daquilo. Estamos sendo observados. Isso também torna a nossa figueira estéril. Então, para nós refletirmos mais um pouquinho, cada vez que a gente pensa, bom, eu estou fazendo tudo certo, eu estou sendo um bom pai, estou sendo um bom marido, uma boa esposa, uma boa mãe, um bom profissional, sou amigo dos amigos, estou fazendo tudo certo. Porque o dia que eu desencarnar, o que a gente espera? Eu quero ir para um lugar legal. Às vezes as pessoas dizem, quem já foi já está num lugar bom. E sabe que o que vale mesmo nem é o lugar para onde a gente vai. O que vale mesmo é a gente sair daqui melhor um pouquinho do que quando a gente chegou. Porque não vai adiantar nada a gente sair daqui do mesmo jeito, estacionados, ou até meio confusos, né, gente? Então, um pouquinho que a gente consiga melhorar dessa lista aqui, que a gente foi analisando, um pouquinho que seja. Se eu tenho uma dificuldade, quem sabe, então, mês que vem eu vou tentar não ser tão preso a essa dificuldade. Se eu estou em algum vício, nós temos tantos vícios por aí, e eu não falo só dos vícios de bebida, de droga, vícios de pensamento, viver cuidando da vida do outro, viver pensando mal do outro, também vamos nos policiar, porque é bem melhor chegar lá do outro lado menos falante em relação à vida do outro, né, gente, do que a gente sair daqui na mesma. Então vamos pensar com carinho, tentar chegar lá do outro lado um pouquinho melhor que quando a gente chegou aqui, porque a gente está aqui para evoluir, estamos aqui para ser felizes, seja nessa encarnação, beleza, se a gente conseguir, mas se não for, a gente consegue um pouquinho hoje e na próxima a gente tenta novamente, mas vamos tentar nos manter figueiras férteis, dando frutos que valham a pena para nós e para os nossos semelhantes. Para concluir, eu vou ler uma pequena história que eu acho que é interessante, que tem a ver. O sábio e a águia. Um velho sábio andava pelas aldeias há muito tempo atrás e ele sempre estava acompanhado de uma águia, o que não é comum, pois estes pássaros não são muito amigáveis com seres humanos. Os aldeões comentavam que aquele homem era famoso por seus ensinamentos e sempre era visto em companhia da águia. Mas o sábio era muito humilde e um dia se hospedou em um celeiro e as pessoas iam observá-lo e começaram a levar comida, enfim, aos dois, a ele, né, para ele e para a águia. Uma noite um camponês apareceu e disse que gostaria de fazer uma só pergunta para o sábio. Pergunte, meu filho, disse ele. Como eu posso abrir as portas do bem ou do céu, muitas pessoas usam essa nomenclatura, e fechar as portas que trazem o mal? O velho olhou para ele e disse, mas que pergunta boba, meu filho. E o camponês se sentiu mal, não gostou da resposta e teve vontade de bater no velho sábio. No que a águia impediu, afastando-o, e então, só então que ele se deu conta de que o velho era cego. E aí ele quase morreu de vergonha por querer bater num velho sábio cego. E aí, pedindo desculpas e tal, o sábio disse para ele, sua raiva lhe abriu as portas do mal e a sua compaixão lhe abriu as portas do céu, porque a raiva, ao guiar o homem, lhe tira o foco das oportunidades e da evolução. Então, que tenhamos um pouquinho mais de amor no coração, um pouquinho menos de raiva, e que continuemos assim, equilibrados, em sintonia com o plano espiritual, para daqui a pouco recebermos o passe e tudo que viemos buscar conforme a nossa necessidade.
E cuidem das raízes da figueira de vocês, meus irmãos. Vale a pena a gente cuidar. Luz e paz, que assim seja.